Olá, olá, dando continuidade ao trabalho de apresentação das falácias. Neste vídeo, apresentarei a falácia da generalização precipitada, em outras vezes também conhecida como falácia da generalização apressada. Dentro desse trabalho, estamos seguindo a definição proposta por Solanas, que uma falácia é um argumento não racional ou racionalmente não convincente, ou seja, embora possa ser válido, ele contém um erro inferencial por violar um ou mais critérios da boa argumentação. Além dessa definição de falácia, também estamos a utilizar a metodologia proposta por Solana. E essa metodologia para classificação das falácias ela é composta de 2 passos. O primeiro passo é identificar o critério de boa argumentação que foi violado, e entre os possíveis critérios que podemos violar nos argumentos falaciosos são os critérios da clareza, relevância e suficiência. O segundo passo é identificar o núcleo do erro que gerou a falácia, certo? Então, aqui é um pedaço da tabela das Solanas, está em espanhol, mas para facilitar as explicações, eu fiz uma adaptação dessa tabela, e a tabela completa, ela está disponível nas informações do vídeo, e está ali para quem quiser acessar e utilizar, ok? Então, vejamos que o critério da suficiência é o critério violado, e o núcleo do erro está na própria indução. Por quê? É uma indução precipitada, certo? Então, faz, portanto, uma generalização. Apresentar agora uma definição para essa falácia. Ela ocorre quando se generaliza a partir de uma amostra que não é suficientemente ampla e ou representativa da população a que se pretende aplicar a conclusão. Então, se estamos falando de um grupo de certos objetos, e esse conjunto de objetos compartilham determinadas propriedades ou características, supõe-se então, como de forma conclusiva, que todos os objetos do mundo relacionados a esse conjunto apresentarão a mesma propriedade, ok? Então, dando continuidade, só para ressaltar, o primeiro passo é identificar o critério da boa argumentação que foi violado, e nesse caso o critério é a suficiência. Identificar o núcleo do erro que gerou a falácia, seria, portanto, uma falácia de indução, um argumento falaz por indução, que é esse núcleo. Então, a indução ocorre quando se aplica argumentos indutivos enumerativos, nos quais se infere uma generalização a partir de casos observados. São argumentos nos quais a verdade das premissas é apresentada apenas para apoiar ou tornar provável a verdade da conclusão, e a conclusão diz mais ou vai além daquilo que é afirmado nas premissas. Então, lembre-se que em todo argumento indutivo ocorre um salto entre as premissas e a conclusão. Por quê? Conclui-se algo que não está de todo nas conclusões, nas premissas, ok? A forma dessa falácia é essa: x1 é y, x2 é y, x3 é y. Logo, todos os x são y. Então, se a suficiência, a amostra, se ela respeita o critério da suficiência, a amostra deve ser numericamente ampla o suficiente. Se respeita a representatividade, a amostra deve refletir a diversidade da população, deve ser aleatória e estratificada, se possível. E quando não respeita, bem, então a falácia ocorre quando as duas condições não são satisfeitas, ok? Para entender melhor, eu vou propor um exemplo, mas um exemplo não falacioso, porque depois eu acho que essa comparação é boa, olhar para um argumento não falacioso e depois olhar para o falacioso, porque a gente consegue identificar melhor onde está o erro, ok? Aqui, a esmeralda 1 é verde,
a esmeralda 2 é verde, a esmeralda 3 é verde. Logo, todas as esmeraldas são verdes. Bem, esse exemplo é um modelo paradigmático de indução científica legítima. O número de casos de esmeraldas verdes é suficiente para sustentar a conclusão: todas as esmeraldas são verdes. E a validade indutiva é uma questão de grau. Um argumento indutivo pode ser melhor, mais forte do que o outro, se as premissas conferirem mais apoio à conclusão. Então, aqui nós temos um grau de representatividade que já é amplo o suficiente, no caso das esmeraldas são verdes, para apoiar a conclusão de que todas as esmeraldas são verdes, ok? Vamos para exemplos? Agora sim, exemplos falaciosos. E o primeiro que eu apresento é esse. Fred, o australiano, roubou a minha carteira. Portanto, os australianos são ladrões. Então, temos aqui a premissa: o australiano Fred roubou a minha carteira. E a conclusão: os australianos são ladrões, certo? Então, X, o australiano Fred, ela é Y, e Y é a propriedade de ser ladrão, a característica. Logo, todos os X australianos são ladrões, ok? Então, veja que a gente deu esse salto e aqui, esse grau, o grau de australianos ladrões observados, digamos assim, é insuficiente para apoiar a verdade da conclusão, ok? O segundo exemplo: os 10 assassinos presos no ano passado tinham todos antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime. Logo, quem comete um assassinato será sempre um assassino para o resto da vida. Esse exemplo também está presente no livro de Solanas. Então, temos aqui a premissa: os 10 assassinos presos no ano passado tinham todos antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime. E a conclusão: quem comete um assassinato será sempre um assassino para o resto da vida. Então, a falácia ocorre quando se generaliza a partir de uma amostra que não é suficientemente ampla e ou representativa da população a que se pretende aplicar a conclusão. Veja que, além disso, também temos alguns outros problemas de conteúdos aqui. De conteúdo. Por quê? Porque estamos falando assim, ó, um assassino será sempre. É uma extensão de tempo muito larga. Né? Um assassino para o resto da vida. Quer dizer, um reforço dessa extensão de tempo. É exagerado também. A conclusão também é exagerada, ok? Bem, se os argumentos são produtos do pensamento e as falácias são argumentos falhos, essa falácia é um produto que dá forma a preconceitos. Isso é para reforçar que a falácia da generalização precipitada, ela é bem problemática. Por quê? Porque se ela não é refutada, ela dá margem a esses preconceitos, como a gente viu no caso aqui desse exemplo, principalmente do australiano, roubou a minha carteira. Portanto, os australianos são ladrões. Então, se alguém diz isso e a outra parte não refuta, isso fica ali aberto à interpretação e dá forma a preconceitos. E a falácia da generalização precipitada, ela pode ter modos específicos de manifestação. E que modos são esses? O primeiro também é extraído do livro de Solanas, é o provincianismo. E o segundo, os tópicos nacionais. São modos que essa falácia se apresenta e são modos, voltando aqui, onde ela dá forma a preconceitos. Então, no provincianismo, é um preconceito habitual que consiste em extrapolar como deveria ser o modo correto de comportamento de outros com base no seu comportamento local. Né? Então, a pessoa que vai formular um raciocínio ela está se baseando no próprio comportamento do grupo local dela. Por exemplo, os acadêmicos de Oxford debocham das pessoas que não se comportam igual a eles. E um outro exemplo são os tópicos nacionais,
que ocorre uma generalização de traços atribuídos a cidadãos de países específicos. Então, onde as pessoas formulam que os franceses são antipáticos, os espanhóis são preguiçosos, os portugueses são uma coisa X, os brasileiros são uma coisa Y, entende? A gente está generalizando alguns traços atribuídos a cidadãos de países específicos. Então, o tópico tem a ver com a nacionalidade, ok? Bem, algumas considerações importantes. Segundo Solanas, a base psicológica dessa falácia, ela é o viés de confirmação. Lembre-se que falácia é uma coisa, viés é outro, ok? Uma tendência psicológica que nos conduz a preferir e selecionar os dados que confirmam nossas preconcepções. Então, o viés da confirmação é essa tendência, onde nós verificamos e confirmamos aquilo que nós já tínhamos preconcebidos na nossa mente. Eram crenças que a gente tinha e a gente encontra um mísero resquício e a gente usa esse resquício para confirmar. As pessoas tendem a lembrar apenas os casos que confirmam suas crenças prévias e a ignorar ou minimizar os contra-exemplos. E a aceitação dessa falácia tem consequências sociais a partir de crenças autorrealizativas. Bem, essa falácia da generalização, ela tem algumas similaridades com outras falácias. Desculpa, eu vou falando rápido e pensando, a língua enrola. Bem, a falácia, então, da generalização apressada e muito similar à falácia da amostra não representativa. Na generalização apressada, o foco é que a amostra é demasiado limitada e na amostra não representativa, a amostra, além de limitada, ela é também tendenciosa ou não varia de modo relevante. Portanto, o núcleo do erro da generalização apressada é a insuficiência da amostra e na não representativa é a insuficiência na variação imparcial, ok? Como refutar a falácia da generalização precipitada? Em primeiro lugar, identificar as dimensões da amostra e a população em questão. Mostrar que a amostra é insuficiente, seja por demasiado limitada ou por não ser representativa. E pode ser recusada ao questionar se os casos apresentados podem ser considerados suficientemente típicos, no sentido de exceções a regras, ok? E com isso encerramos, e como eu sempre digo, ânimo com os estudos.